O refluxo é causado quando a passagem do suco gástrico para o esôfago não está funcionando bem. Isso acontece em razão de uma disfunção que impede o funcionamento correto do músculo esfíncter. Para entender mais sobre esse assunto, conversamos com Lucas Marques, que falou sobre refluxo. A doença do refluxo gastroesofágico é uma condição na qual o paciente tem um retorno do conteúdo ácido do estômago para o esôfago e às vezes pode chegar até a boca. E esse retorno desse conteúdo provoca alguns sintomas. Os principais sintomas são azia, que é aquela queimação na boca do estômago que às vezes sobe pelo meio do peito, regurgitação, que seria o paciente sentir aquele gosto amargo, azedo na boca, daquele refluxo que voltou do estômago. E alguns pacientes podem ter alguns sintomas que são atípicos, que não são muito comuns no refluxo, mas podem provocar. Por exemplo, tosse, rouquidão, dor na garganta, e pode ser por outros motivos, mas também pode ser pelo refluxo. O profissional ressalta ainda sobre a forma de tratamento e também dos medicamentos. A doença do refluxo é uma doença que causa um desconforto importante na pessoa que tem esse sintoma. Às vezes, limitando um pouco o que pode ingerir e seria interessante a consulta para poder melhorar a qualidade de vida. Além do mais, que em alguns casos tem algumas outras doenças que podem ter sintomas parecidos com a do refluxo, que você precisa de ter um diagnóstico diferencial, saber se de fato é somente o refluxo ou alguma outra doença. O tratamento seria como? Tem medicamentos? Como que seria? O tratamento ele pode ser dividido em tratamento não medicamentoso, que seriam algumas medidas comportamentais, medicamentoso ou cirúrgico. Primeiro, falando do não medicamentoso, o principal tratamento é feito com perda de peso naqueles pacientes que estão um pouco acima do peso, porque esse excesso de peso favorece mais episódios de refluxo. Evitar alguns alimentos que são mais gatilhos, como café, refrigerante, frituras. O tabagismo também é muito associado, então quem fuma tem mais sintomas de refluxo, seria interessante diminuir ou até mesmo parar o consumo de tabaco. Evitar refeições muito grandes, porque quando você tem uma refeição muito grande, o estômago distende e com isso fica muito mais fácil de ter o retorno do conteúdo do estômago para o esôfago e provocar sintoma. Então, procurar fazer refeições menores. Além disso, evitar deitar logo após a refeição, esperar pelo menos umas 2 horas para se deitar. E por último, evitar o excesso de líquido junto com a refeição, porque isso também prejudica a digestão fica mais lenta e pode ajudar a ter sintomas. Em relação a medicamentos, a gente tem os inibidores de bomba de prótons. O mais comum é o omeprazol, que a gente usa. Ele diminui a produção ácida no estômago e com isso você diminui aquela sensação de queimação que o refluxo provoca. E diminui também as consequências, como esofagite ou outras consequências que o refluxo pode dar. Em relação ao tratamento cirúrgico, ele é realmente somente em último caso e principalmente naqueles pacientes que têm associado ao refluxo um defeito anatômico, uma hérnia de hiato muito grande, que seria uma posição inadequada do estômago, no qual ele fica um pouco mais superior, mais na região do tórax. Então, nesses casos, sim, seria interessante tratamento cirúrgico, mas é exceção.